Vamos ler inicialmente versículo 1 ao versículo 3. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Nós vimos, meus irmãos, nos primeiros capítulos de 1 Samuel, um contexto de uma mulher que tinha um sofrimento porque ela queria ter um filho, uma família, um marido com duas mulheres, e uma das mulheres queria muito ter um filho, que era Ana, e Deus deu o filho a Ana, e à medida que aquela família sacerdotal ela vai sendo tirada porque Eli, ele não disciplina os seus filhos, ele deixou os seus filhos fazerem, que são, nessa altura aqui, ele já é um homem idoso, e os dois filhos, Ofni e Finés, são dois adultos que estão ministrando. Eles tomavam parte da carne, da gordura, quando as pessoas ofereciam em sacrifício, e também se deitavam com as mulheres do tabernáculo. A ira de Deus é contra essa família sacerdotal, e Deus disse que iria tirar essa família sacerdotal, e a história de Ana, ela vai como que na providência de Deus, trazendo aquela criança para dali levantar uma nova família sacerdotal no meio daquela história. Uma é tirada, outra é levantada. Vimos como Deus ele faz as suas inversões, mesmo no meio do caos. Deus levanta, né, uma mulher para orar, para se humilhar e pedir uma criança. Deus dá uma criança para ela, e essa criança, ela não quer propriamente para ela, porque ela não vai acompanhar essa criança na infância, ela vai deixar essa criança no tabernáculo, ela vai crescer longe da sua mãe. Algo extraordinário aconteceu ali. Deus usa o próprio sacerdote ali para ser o instrumento da bênção para aquela mulher engravidar, e depois daquela criança ela ter outros filhos e ela ser uma família ali abençoada, uma mãe abençoada. E à medida que a gente vai vendo esse crescimento de Samuel, no final do capítulo 3, verso 19, diz que ele crescia levantado pelo Senhor, e começou a ter um reconhecimento, né? Assim como todo Israel reconhecia que os filhos de Eli eram pecadores, eram homens imorais, começou a ter algo extraordinário, que é um reconhecimento de Dan a Berseba, de Samuel sendo um profeta do Senhor. Isso no próprio livro de 1 Samuel é algo a se destacar, porque até Saul, sendo um homem forte, um homem bonito, quando ele vai ser escolhido como rei, imediatamente o povo não reconhece ele como rei. Vai demorar um pouco, vai ter um segundo processo para reconhecerem. Mas Samuel, a coisa ainda criança, ele vai sendo reconhecido como um homem, um servo de Deus. E aí começa esse período, né? O povo olha para Samuel como sacerdote do Senhor e aqueles homens imorais. E Deus fala com Samuel. Por várias vezes no final do capítulo 3, Deus falou com Samuel, e foi por esse meio que o povo reconheceu que ele era profeta do Senhor, porque Deus falava e o povo reconhecia que aquilo que ele estava ensinando era a verdade de Deus. E logo em seguida, no capítulo 4, Deus fala com Samuel para que o povo vá para a guerra. E nós caminhamos um pouco sobre esse capítulo 4, que é o capítulo da transição, né? Onde morrem Eli, os dois filhos de Eli, e enviados, Deus enviou o povo por meio de Samuel. Eles vão para a guerra, e naquela guerra, né, eles vão com a expectativa, porque agora Deus não está falando, eu não estou ouvindo, né, as orientações por meio de um sacerdote corrupto, eu estou ouvindo por meio de alguém que eu sei que é alguém que ouve a voz de Deus. Eles vão para a guerra e eles perdem a guerra. E eles começam a se questionar, mas por que nós perdemos a guerra? Por que nós fomos enviados pelo Senhor para a guerra e nós perdemos aquela guerra, né? Há uma morte de muitos ali, são sepultados naquela guerra. No capítulo 4, eles vão aos anciãos, né? Vão à liderança da igreja para perguntar por que aconteceu isso? Por que o Senhor nos levou para a guerra e nós perdemos a guerra?
Aí os anciãos, alguém se levanta e os anciãos em harmonia, eles respondem dizendo: nós perdemos a guerra porque não está a arca do Senhor no nosso meio. Manda alguém trazer a arca do Senhor para o nosso meio e nós vamos novamente para a batalha. Criou-se uma euforia no meio da comunidade, no meio do povo que estavam se preparando para a batalha. Ainda estamos no capítulo 4. E houve também, por um outro lado, ao ouvirem os gritos dos israelitas no outro arraial dos filisteus que estavam se preparando para a batalha, eles ouviram os gritos e eles ficaram tomados de pavor. De um lado, a euforia, porque eles acreditavam na vitória. E do outro lado, o pânico, porque eles começaram a dizer: os deuses que venceram os deuses do Egito estão no meio de nós e nós agora estamos perdidos. O final é que eles foram para a batalha e eles perdem novamente, e agora uma derrota muito maior. 30 mil homens. 30 mil homens são mortos naquela batalha. Você observar o versículo 2, diz: 4 mil homens morreram na primeira batalha. No versículo 10, 30 mil homens morreram na segunda batalha, inclusive Ofni e Finéias. No retorno da comunicação dessa informação para Eli, Eli cai de uma cadeira de cabeça para trás, bate a cabeça, quebra o pescoço e ele também morre, com a informação de que os seus 2 filhos morreram e os filisteus levaram a arca. E nós meditamos um pouco no último domingo sobre como muitas vezes o retrato do ímpio é uma pessoa que ela oscila com esse sentimento supersticioso, né? Entre o pânico, porque ele vive com medo das coisas, e ele vive na euforia, pensando que as coisas vão dar certo, porque ele tem a esperança dele, ele imagina a sorte dele, ele imagina sempre que as coisas que estão à frente sempre vai dar certo, e ele é sempre positivo em relação a isso. Então ele oscila entre esses 2 polos. E como muitas vezes nós, como povo do Senhor, quando nós temos uma fé fundamentada em conceitos equivocados, nós podemos caminhar exatamente como o ímpio e oscilar entre o pânico e a euforia. A euforia, quando nós imaginamos que o que está diante de nós, os nossos sonhos e projetos, eles vão dar certo inevitavelmente, porque nós somos crentes, porque nós confiamos no Senhor, porque se nós colocamos os nossos projetos na mão do Senhor, eles necessariamente, muitas vezes nós falamos isso, eles vão dar certo. E aí, quando as coisas dão errado, nós entramos em crise. Nós chegamos e dizemos: mas por que o Senhor fez com que essas coisas dessem errado? E aí, no meio da crise, alguém vem com uma solução, com uma explicação, porque às vezes a gente não consegue conviver e esse é um problema muito grave nosso, que muitas vezes nós não vamos ter a resposta, porque algumas coisas acontecem em nossas vidas. Às vezes nós vamos ter resposta e às vezes nós não vamos ter, e seria uma ousadia nossa querer dar resposta para tudo. No meio da crise, eles foram para a guerra, perderam a guerra. Eles poderiam ter silenciado. Deus mandou eles para a guerra. Era a vontade de Deus que eles estivessem lá. Eles perderam a guerra. Era a vontade de Deus que eles perdessem a guerra. Mas alguém levantou e disse assim: é porque a arca do Senhor não está no meio de nós. Eles trouxeram a arca, criaram uma expectativa de que eles iriam vencer a guerra. E eles perdem a guerra porque aquela explicação não é uma explicação correta. E o que é que nós vimos no capítulo 5? Agora o capítulo 5 é todo voltado para falar sobre... É um capítulo que não retrata o cenário do povo de Deus, mas o cenário de como essa arca que foi furtada, ela é levada para o acampamento dos ímpios, e como eles, no meio do seu acampamento, no meio do templo, no meio das suas cidades, como eles veem isso, eles ganharam a guerra. E uma dificuldade que os ímpios têm, meus irmãos, é eles julgarem a vontade do Senhor. Eles não conseguem julgar a vontade do Senhor, eles não conseguem julgar os sinais, eles não conseguem julgar a história. Aquilo que é vitória, eles chamam de derrota, e aquilo que é derrota, eles chamam de vitória. Eles acabaram de ganhar uma guerra, é verdade,
Mas não significa que Deus está com eles, de que a vida deles, o futuro deles é um futuro abençoado. Você não julga aquilo que é, se a minha vida está em comunhão com Deus, ou se os meus dias estão abençoados ou não, se a circunstância que aconteceu ontem ou hoje é positiva ou negativa. Eu preciso julgar à luz da palavra de Deus, daquilo que Deus diz, do que é agradável a Ele, do que não é agradável a Ele. Às vezes nós passamos por dias que parecem ser positivos e mais adiante mostram-se dias difíceis. E às vezes passamos por dias que são difíceis e mais adiante nós veremos como são. Deus estava cuidando de tudo para que usufruíssemos de dias profundamente abençoados. A crise do salmista no Salmo 73 é dizer: Senhor, parece que nada de mal acontece com o ímpio. Parece que os corpos deles são cheios de saúde. Ele chega a falar sobre a saúde dos ímpios, sobre a prosperidade deles. É a crise que ele enfrenta. Então, quando nós lemos o versículo 1 ao 3, nós vemos aí como eles julgam aqueles acontecimentos. O texto diz: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram para de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Eles não vão estabelecer a relação deles com uma divindade que eles entendem, com o ser divino, por meio da palavra de Deus. Eles vão entender à luz dos eventos. Os eventos, aconteceu uma guerra, nós ganhamos a guerra, nós lutamos contra eles e tomamos aquilo que era de fato o elemento da força, do poder, que é a arca. Eles fizeram referência, né, ao evento do Êxodo, de vencer os deuses do Egito. E agora eles querem, meus irmãos, como um coração supersticioso, um coração religioso, porque o coração de um ímpio, ele é religioso, e por isso a superstição é porque no coração de todo homem existe o elemento da religião. O homem foi criado como imagem de Deus para se comunicar com Deus, e por isso ou o homem canaliza o seu coração na adoração correta, ou ele vai buscar suprir esse lado, colocando no seu coração elementos de superstição, elementos de crendices populares, elementos daquilo que ele entende ser aquilo que vai dar sorte, aquilo que vai comunicar ele com o ser divino. Eles têm a religião deles, eles têm o culto deles, eles têm o templo deles, o templo de Dagon, e ao lado da imagem eles colocam a Arca da Aliança. O poder de Deus no meio das pragas do Egito foi espalhado, né, por várias nações. Você vai acompanhar durante o Antigo Testamento as pessoas fazendo referência àquele episódio, né, como foi proclamado o nome de Deus, e as nações, elas ainda que não se convertiam ao Senhor, elas falavam sobre o poder de Deus. Havia uma certa apreciação sobre aquela divindade de modo equivocado, de modo distorcido, mas eles apreciam e eles trazem a Arca da Aliança para dentro da religião deles. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o seu rosto em terra, diante da Arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. É interessante, né? O ímpio, ele não sabe, ele não tem discernimento da palavra, ele não tem conhecimento da palavra. Ele não quer se relacionar com o Criador mediante a palavra, mas mediante as suas crendices. Ao mesmo tempo que ele é ferrenho, militante contra aquilo que está nas Escrituras, e ele chama as Escrituras como algo irracional, a fé como um caminho irracional. Você vai ver esse mesmo ímpio, ele se apegando a crendices, né? Ele tendo medo de passar debaixo de uma escada, ele querendo virar o ano com roupa branca, ele querendo fazer isso ou aquilo, ele se apega a conceitos que são conceitos completamente sem sabedoria, sem o mínimo daquilo que ele mesmo defende, que é a racionalidade. E o ímpio, ele, ao mesmo tempo que ele é um inquiridor, né, você tenta falar da fé para ele pergunta, ele traz o elemento da razão, ele traz o elemento do questionamento, ele valoriza conceitos da ciência. Ao mesmo tempo, ele se cala quando é oportuno a ele.
ele ignora, né, os sinais que Deus dá, ele ignora a voz de Deus, os eventos que Deus faz na história, as atuações de Deus. Perceba, eles são supersticiosos, eles creem no poder de duas divindades, uma da Arca da Aliança e de Dagon. E no outro dia eles veem Dagon prostrado. Deus poderia não ter feito nada, mas houve uma intervenção extraordinária de Deus no meio daqueles ímpios. Deus estava falando para eles, mas eles naturalmente levantam a imagem e se viram como se nada tivesse acontecido. Eles ignoram o agir de Deus. Como os ímpios, meus irmãos, quando eles querem, eles agem com naturalidade, eles ignoram. Quantas explicações nós vemos pessoas falar nos períodos das pandemias, a última pandemia que nós tivemos. As pessoas tinham as explicações, as pessoas buscavam orientações e davam as suas explicações, mas a palavra de Deus diz que até o final dos tempos haverá muitas pandemias por intervenção de Deus. Essa é a causa. Porque Deus está irado com a humanidade, com a sociedade. E Deus está enviando dos céus como aquilo que Ele já havia profetizado, de que Deus iria enviar isso para que pessoas morressem, para que pessoas reconhecessem os seus pecados. Interessante como os ímpios, eles ignoram quando eles querem. Eles estão atrás sempre de explicações, mas quando convém a eles, eles ignoram as explicações. A palavra de Deus diz em Romanos 11, versículo 7, que diremos então? O que Israel buscou, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Dois textos, meus irmãos, Isaías 29 e Salmo 69. Profeta Isaías e Davi, falando como Deus decidiu fazer com que o ímpio não consiga discernir a verdade de Deus. E aí, que comparação, né? É como uma pessoa com sono que não consegue discernir claramente as coisas que estão diante dela. É como uma pessoa que não tem ouvidos aptos para ouvir, uma pessoa que não tem olhos para ver, uma pessoa que não consegue enxergar aquilo que está diante dele. É exatamente um ímpio, mesmo diante de um milagre de Deus, mesmo diante de um extraordinário. Quantas pessoas, meus irmãos, negaram a Cristo mesmo tendo se alimentado dos pães e dos peixes? Quantas pessoas foram curadas e abandonaram o Senhor? Naquela igreja que havia em Atos capítulo 1, havia apenas 120 pessoas. Quantos milhares de milhares ouviram o Senhor, ouviram os seus milagres e não seguiram o Senhor, porque o ímpio sempre tem explicações. Ele sempre tem os seus argumentos, as suas explicações. E para nós, meus irmãos, nós precisamos entender que a explicação do ímpio e o caminho do ímpio não pode ser o nosso caminho. O que Israel, nós vamos ver que o texto do capítulo 5, ele vai em vários momentos se assemelhar àquilo que Israel fez no capítulo 4. A explicação errada que os anciãos deram e que Israel deu no capítulo 4 é muitas vezes semelhante àquilo que o ímpio faz. Mas o ímpio não tem sabedoria. O ímpio, ele arroga para si ser o caminho da sabedoria, ser um caminho contrário ao caminho da fé. O caminho da fé é ser o caminho da ignorância. Mas o que o ímpio faz é exatamente viver uma vida sem sabedoria. Uma vida destrutiva, uma vida de argumentos vazios. Uma vida longe daquilo que Deus revela, deixa claramente diante dos olhos, uma imagem caída. Eles simplesmente levantaram. Simplesmente levantaram. Eles criam coisas, mas quando estão de fato diante de algo claro diante deles, eles ignoram. Eles veem coisas onde não tem, e onde deveria eles colocarem os olhos para ver e para identificar, e eles simplesmente ignoram. Porque ele não encaixa na teologia deles. Agora no verso 4 ao verso 7, Deus fala de modo mais intenso. A sabedoria dos ímpios é contrastada
com o poder de Deus, verso 4 ao verso 7. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas mãos estavam cortadas e se encontrava na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram que o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Essa história ela vai tocando, né, em vários momentos sobre com as pragas do Egito. Os tumores no meio dos ímpios, como os tumores no meio dos feiticeiros lá do Egito, no meio dos ímpios também do Egito. A intensificação da ira de Deus, Deus vai derramando a sua ira para que o ímpio ele reconheça o seu pecado, ele se humilhe diante de Deus, ele não vai reconhecendo e Deus vai intensificando mais a sua ira para que ele reconheça, não é obra do acaso. Agora não somente Dagom está caído, mas as suas mãos, a sua cabeça está cortada. Como agora um povo supersticioso, um povo que vê coisa onde não tem, ele vai ignorar um sinal tão claro de que Deus está colocando, eles não devem ler que a vitória que eles fizeram na guerra contra Israel significa que eles têm mais poder do que o Deus de Israel. Deus tem um propósito no meio do seu povo. E ele usou os filisteus para vencer aquela guerra, para ensinar algo ao seu povo. Ele queria tirar aquela família sacerdotal. Mas eles não deveriam entender que o sucesso que eles têm momentaneamente significa que Deus está feliz com a vida deles. O ímpio, ele quando tem um sucesso no trabalho, quando tem um êxito profissional, quando ele começa a ganhar mais recurso, ter saúde, ele começa a achar que Deus está feliz com a sua vida. É assim que ele faz a leitura da vida. E aí ele não julga as coisas pela verdade de Deus. E ele entra em crise quando as coisas começam a dar errado. Ele ignora os sinais de Deus quando as coisas dão errado. Há sinais claros. Agora a intensidade de Deus, a ira de Deus é derramada. Deus derrama, corta as mãos e a cabeça dessa imagem. E não somente isso. Os tumores são enviados para o povo em Asdod, na cidade e nos seus arredores. O juízo de Deus foi não somente onde estava a Arca da Aliança, mas nas cidades que estavam ao redores. O versículo 7 diz algo interessante, né? A ironia do texto é que os sacerdotes e os religiosos, os líderes dos filisteus, trouxeram um ensinamento porque eles entendiam que era um ensinamento da sabedoria. Eles deram a orientação de o que eles deveriam fazer com a Arca da Aliança. E o povo começou a ver que aquilo ali não estava funcionando. Começou a ver que, na realidade, ao invés de trazer mais sorte, mais poder, ter a Arca da Aliança no meio do nosso povo, começou a trazer problema, começou a trazer tumor. Como Deus falando por meio de pedras. Como Deus falando por meio de uma jumenta. Deus levanta o próprio povo para falar aos sacerdotes, aos líderes daquele povo, dizendo: olha, não está funcionando. Na realidade, desse versículo 4, do versículo 1 ao versículo 7, a coisa mais clara, mais certa, dita no meio dos filisteus, foi o próprio povo pagão que disse: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois sua mão é dura entre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. É verdade que eles não se converteram, não se renderam diante do Senhor, mas eles entenderam uma verdade muito clara, que a mão de Deus seria contra eles com ira por causa do pecado deles, que Deus não estava feliz com a vida deles, que ao se aproximar daquilo que representa a glória de Deus, eles não iriam ter benefícios, eles iriam ter juízo de Deus. Meus irmãos, o que esse bloco nos ensina é exatamente o conceito do que é o Evangelho. As pessoas têm no mundo uma imagem de um Deus que é uma pessoa passiva,
uma pessoa que está pronta para aprovar todos os nossos comportamentos, para aprovar o comportamento da sociedade, as convenções que cada nação, cada sociedade faz, aquilo que cada sociedade chama de amor. As pessoas, especialmente nas nações que se chamam cristãs, elas mencionam Deus, elas se aproximam, de certo modo, da religião, né? Elas participam de missas, de cultos religiosos, à sua própria maneira, com seus conceitos, mas elas querem se aproximar de Deus, ainda vivendo as suas imoralidades, vivendo as suas vidas ímpias. E existe uma coisa aqui muito clara que os filisteus entenderam: não é bom se aproximar de Deus sem ter aliança com Ele. Não é bom se aproximar de Deus sem você ter sido perdoado e agora estar diante de Deus, debaixo do sangue de Cristo. Se você se aproxima de Deus, meus irmãos, e o fato de Deus se aproximar de um homem e diante dele que é santo, e esse homem não ter o seu problema do pecado resolvido, essa pessoa não vai melhorar, ela vai estar se aproximando da ira de Deus. Tumores, juízos aconteceram ali para representar o que é um homem que se aproxima de Deus sem ser por meio de Cristo. Nenhum ato religioso, nenhuma reverência de você fazer um templo e colocar uma imagem devotada para Deus vai aplacar, acalmar a ira de Deus e resolver o problema do homem para com Deus. O que é uma sociedade que tenta se aproximar de Deus? Fazendo boas obras, fazendo seus elementos religiosos, fazendo seus caminhos, fazendo qualquer outra coisa que não seja por meio de Cristo, por meio da fé naquele que de fato pagou toda a dívida do pecado. E é a única coisa que pode aplacar a ira de Deus. Quando o ser humano se aproxima de Deus, ele está trazendo sobre sua vida maldição. Ele está trazendo sobre a sua vida problema sobre a sua vida. O ímpio, ele precisa de fato se arrepender e crer para resolver o seu problema. Mas se ele se aproxima de Deus, sem ter a fé em Cristo, se ele quer se aproximar e viver a sua religião, a sua crendice, e trazer Deus para o meio disso, começar a invocar a Deus e misturar a invocação a Deus com a sua vida imoral, isso de modo algum é algo positivo, mas pelo contrário, ele vai trazer juízo sobre a sua vida. E os homens filisteus, eles disseram algo muito sábio: não está sendo bom, tira isso do meio de nós. Tira isso do meio de nós. A história da ira de Deus, ela nos é ensinada na história de Jonas. Como a história da redenção, a história do Evangelho, somente a ira de Deus é aplacada quando Cristo é o nosso mediador. Não adianta nós tentarmos aplacar a ira de Deus com outro caminho. Jonas se rebelou contra o Senhor e ele pegou um navio e foi para longe da vontade de Deus. E começou a haver uma tempestade. Até o ímpio, meus irmãos, naquele momento, eles começaram a discernir que havia um problema de pecado. E eles começaram a orar, a invocar os seus deuses, começaram a seguir. E Jonas, quando foi despertado, ele entendeu: é por minha causa. Ali, além da história de Jonas, a história do seu pecado, da sua rebelião, a história da redenção, é que o mar se acalma somente quando aquele que representa Cristo, ele é entregue para ser morto. Somente quando Jonas é lançado no mar, a tempestade se acalma. A ira de Deus é aplacada somente quando Cristo é o nosso mediador, quando ele é entregue por nós. Quando o homem busca em qualquer outro caminho, na oração, na religião, na crendice, qualquer coisa, não vai resolver o seu problema do pecado. Mas somente quando Cristo é o nosso mediador, a ira de Deus toda derramada sobre ele, aí sim, a ira de Deus é aplacada sobre nós. O terceiro momento do texto, novamente, verso 8, verso 9, a sabedoria dos homens. O texto vai intercalando, a sabedoria dos homens com o poder de Deus.
Agora novamente a sabedoria dos homens, verso 8 diz, e o Senhor, versículo 8, então enviaram mensageiros e reuniram-se todos os governantes dos filisteus e perguntaram, que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam, que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Depois de tudo que passou, eles chegaram a imaginar que talvez eles não ouviram a palavra das pedras que clamaram, daquelas pessoas do povo que estavam dizendo que a arca não era algo positivo ter no meio deles. Os governantes, os homens grandes, os homens estudados na religião, na doutrina deles, disseram que talvez o caminho seria colocar a arca de cidade em cidade. Talvez a gente vai fazer esse nosso movimento, a nossa ideia para aplacar a ira do Deus de Israel, para que nós possamos ter sorte, possamos ter vitória, possamos alcançar. Veja que Deus não derrotou os filisteus naquela batalha anterior, Deus está derrotando sem a ajuda do povo de Israel. O próprio Senhor está matando os filisteus pela intervenção extraordinária. E eles dão um conselho, meus irmãos, eles não se rendem. O ímpio, ele está sofrendo. A história do Egito, eles passam pragas por pragas, mas eles não se rendem. Eles têm as suas explicações. A Bíblia diz que quando Deus levantou Moisés para fazer os sinais no meio de Faraó e dos feiticeiros, os feiticeiros também tinham as suas explicações. Eles começaram a fazer as suas explicações para dizer por que aquilo ali acontecia. E eles sempre têm as suas explicações. Tá bom, deu errado a orientação anterior, não deu certo por aquilo ali, mas nós temos agora a nova orientação, a nova metodologia, o novo caminho. E assim é o coração do ímpio até a sua morte e até a segunda vinda de Cristo. Como dando socos ao vento, como correndo atrás de vento. Ao não se converterem, eles vão ter explicações e mais explicações, até serem ludibriados, enganados pela vinda do anticristo. Eles vão seguir pelos caminhos enganosos, caminhos vazios. E é interessante que o ímpio, os líderes dos ímpios deram a sua orientação, mas o versículo 8 diz que existe um clamor. Isso é uma verdade, meus irmãos, na vida daquele que não conhece o Senhor. Que faremos? Que faremos com a arca de Deus? O ímpio, no mais profundo do seu coração, ele tem perguntas não respondidas. Ele tem um vazio, ele pode arrogar diante das pessoas respostas e mais respostas, ser uma pessoa que se mostra sábia. Mas no seu coração tem algo que não encaixa, tem algo que não é suficiente, tem algo que, porque ele é a imagem de Deus, ele tem algumas perguntas que não satisfazem a sua alma. Não está funcionando essas orientações, não está funcionando esse ensino. E o que é que nós precisamos fazer? E eles vão novamente. O problema do ímpio é que ele vai recorrentemente às fontes erradas. Ele tenta, e ele vai pulando de fonte a fonte, tentando responder às suas crises, às perguntas essenciais da humanidade. Ele vai de lugar a lugar, tentando preencher o seu coração, e ele vai perguntando, que faremos? Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos aprender a buscar a resposta na palavra de Deus, mas muitas vezes nós precisamos dizer como crentes que diante de uma situação ou outra, nós não temos todas as respostas. Às vezes nós vamos lidar com situações na vida que nós precisamos dizer, nesse momento eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso consultar o meu Deus. Eu preciso parar um pouco para meditar, para entender. Eu vou buscar conselho, eu vou buscar orientação, eu vou estudar a palavra de Deus. Mas eu não posso ser aquela pessoa que tem resposta para tudo. Aquela pessoa que já está pronta, já não precisa aprender. E o ímpio é exatamente isso, ele já tem resposta. No meio da crise, as pessoas perguntam, o que faremos? Aí ele diz, olha, a resposta é essa. Você espalha a arca por todas as cidades, cidade em cidade. E a verdade é que os frutos
da vida do ímpio, os frutos do ensino do ímpio, eles são vazios. Eles só trazem caos. Eles só trazem desordem. O Salmo primeiro, que é o Salmo introdutório, que revela exatamente o que é a jornada da vida de um ímpio. O que é a jornada de um servo de Deus. O servo de Deus, é aquele que está caminhando. E muitas vezes, na nossa caminhada, nós vemos pessoas com outras ideias. Uma roda. A roda dos escarnecedores, com conceitos, com práticas, que vão querer trazer aos nossos corações alguns outros ensinos. Podemos até imaginar que esses ensinos possam ser bons, mas é ilusão. Parar não é algo sábio. Sentar não é algo sábio. Fazer práticas daquilo que eles estão falando, daquilo que eles estão fazendo, não é algo que vai trazer bênçãos para as nossas vidas. A Bíblia, para descrever o que é a vida do ímpio, é como uma palha que o vento dispersa. Veja, o ímpio arroga para si ter tanto poder, tanta sabedoria, tanta habilidade. A Bíblia diz que ele não é nada. Ele é uma palha que o vento dispersa. A alegria da vitória naquela batalha, Deus agora está fazendo eles serem destruídos por terem levado a própria arca. Eles estão sendo destruídos com as suas ideias. Deus fazendo com que o tumor cresça no meio deles. Pela ira de Deus, porque eles não conseguem escolher bons caminhos para a vida deles. Eles se destroem com suas ideias, com seus argumentos, com seus ensinos. E aí o texto, agora, verso 10 ao verso 12, começa a mostrar que eles inevitavelmente, eles podem até não se converter ao Senhor, mas eles têm que se render diante do poder de Deus. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e a nosso povo? Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subia até o céu. Chegou uma hora que o terror, o pânico, o medo tomou conta por causa da ira de Deus sobre eles. Que até o ímpio disse aos seus governantes: esse ensino não está trazendo bênção para as nossas vidas, não está funcionando em nossas vidas, não está trazendo paz às nossas vidas. O ímpio estava clamando, dizendo que ele não estava satisfeito com aquilo que estava sendo proclamado como verdade. A vida naquele ensino, naquela comunidade, era uma vida vazia, uma vida de hipocrisia, onde os sacerdotes arrogavam que aquele bom ensino traria poder, traria força. Eles viram a necessidade de se apartarem da arca de Deus, porque a arca de Deus estava trazendo ira. Um dos grandes benefícios, meus irmãos, que nós temos como família da aliança, ao sermos ministrados na palavra de Deus e estudarmos a palavra de Deus, é vermos o fruto dessa palavra em nossos corações. É vermos o fruto dessa palavra no coração dos nossos filhos. É vermos que nós não estamos em um empreendimento vazio. Você olha para a sua vida hoje com imperfeições, com virtudes e defeitos, mas pega a sua vida e compara a sua vida a quem você era há 10 anos atrás. Olha para o seu filho, a quem ele era há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e você vai, ao meditar sobre isso, você vai ser surpreendido de gratidão no seu coração, porque você vai ver como Deus tem mudado a minha vida, como Deus tem mudado o coração do meu filho, como essa palavra ela tem ministrado ao meu coração e ela tem me feito ser uma pessoa melhor. Ela tem feito a minha família ser uma família melhor, a igreja ser uma igreja melhor. Você olha para a nossa história, a nossa vida, e você vê como essa palavra ela tem mudado. Como eram os meus conceitos há 5 anos atrás. Como era o meu relacionamento com Deus há 5 anos atrás. E você começa a meditar nisso, e você começa a ver que a palavra de Deus, ela realmente, ela evidencia os frutos em nossa vida. Qual é o nosso conceito de família? Qual é o nosso conceito de adoração? Como é a nossa reverência, o nosso temor diante de Deus?
como nós estamos sendo de fato alimentados e fortalecidos na palavra de Deus e ao longo da nossa caminhada, com erros, com acertos, com imperfeições. Mas ao longo dessa jornada nós conseguimos ver, identificar que Deus tem mudado o nosso coração, mudado a nossa vida, diferentemente do ímpio. O ímpio, ele se abraça às suas superstições, seus conceitos, e ano após ano, ele renova as suas expectativas, renova os seus sonhos, e ele vai cada vez mais como a palha que o vento dispersa, tendo uma vida vazia, uma vida atrás de sonhos que são vazios. O que, meus irmãos, esse texto ele traz para nós de aplicações? Primeiro é que, ainda que o ímpio tenha certo conhecimento, que inevitavelmente pela a ira de Deus, pelas intervenções de Deus, ele chega até a falar algumas verdades. A palavra de Deus diz que ele não consegue discernir, porque essas coisas, 1 Coríntios capítulo 2 diz que elas só se discernem espiritualmente. O ímpio é como um bêbado, é como um cego, é como alguém surdo, que mesmo ao você falar a verdade, ao você mostrar a verdade, você tentar guiar, se não houver a iluminação do Espírito, ele não consegue assimilar essa verdade. Ele até pode absorver parte da verdade e saber que estar perto da Arca da Aliança é algo que traz prejuízo e ele se apartar disso. Mas a verdade mais sublime é que eu preciso me aproximar por meio de Cristo para ter o meu problema do pecado resolvido. E isso ele não consegue sem que o Senhor ilumine o seu coração. Nesse texto, meus irmãos, nós aprendemos que Deus revela a sua sabedoria na palavra. É de fato quando nós vamos olhar a palavra para entender o que é certo, o que é errado, o que vai trazer algo de bênção para os nossos dias e algo da ira de Deus, para eu entender quem é Deus. O que é que faz fazer Deus ficar irado? O que é que aplaca a ira de Deus? Nós lemos das perguntas do Catecismo Maior. O que é que nós precisamos fazer para fugir da ira de Deus? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos orar, nós precisamos ter fé. Nós precisamos usar os meios estabelecidos por Deus. É a sua palavra que nos mostra como nós podemos aplacar a ira de Deus, restaurar a nossa comunhão. Deus revela a sua sabedoria também nas obras da criação, na providência. Nós aprendemos, como lemos no Salmo 19, como nós podemos aprender de Deus por meio da criação. E muitas vezes nós aprendemos até por meio dos ímpios. Mas os ímpios não conhecem a palavra de Deus. Nós julgamos aquilo que eles ensinam por meio da palavra de Deus para entender aquilo que é positivo e aquilo que não é positivo. Nós aprendemos sobre a verdade de Deus, essencialmente olhando para a sua palavra. Que implicações? Primeiro, esse texto mostra claramente que é Deus quem governa o mundo, não é aquela superstição, não é aquela prática, não é aquele rito que nós vamos fazer. Não é colocar a Arca da Aliança junto de Dagon, não é fazer essa rodear ela pela cidade, não é fazer a prática A ou B, mas é nós confiarmos em Deus sendo o Deus da providência. E na sua providência nós podemos ter dias bons e dias maus, mas a nós cabe confiar e nos render diante de Deus. Deus falou para Samuel para que o povo fosse para a guerra, eles deveriam ir para a guerra. E Deus queria que naquela guerra alguns fossem mortos. Mas eles deveriam confiar em Deus. Confiar em Deus não significa, meus irmãos, que tudo que nós fizermos, nós não vamos enfrentar problemas, não vamos ter dificuldades. Mas confiar em Deus significa que, ainda que o futuro seja incerto adiante de nós devemos seguir por aquele caminho que Deus está traçando para nós irmos, fazer aquilo que Deus manda fazer, obedecer ao Senhor, andar no seu caminho. Nunca, meus irmãos, a orientação do ímpio, ainda que ele aparente estar vencendo, ele ganhou a guerra. Levou a arca. Israel ficou lá chorando porque perdeu a arca. E eles não sabem, mas os tumores estão invadindo a vida dos ímpios. O ímpio, até quando ele tem um êxito, a sua vida não é uma bênção. Deus disse que Deus demorou a derrubar Faraó, porque ele levantou Faraó para que a sua queda fosse grande. Todo êxito na vida do ímpio é uma preparação para a sua queda. Porque ele não pode ter uma vida
completamente feliz, completamente realizada sem Cristo. É só desordem. Nós devemos repudiar as ideias dos ímpios, as soluções propostas pelos ímpios, os caminhos de sabedoria dos ímpios, porque eles são vazios. Eles têm as suas crises. Os ímpios ensinam e os seus liderados dizem: não está funcionando. Esse ensino não funciona, tira a arca do meio de nós. Esse texto nos ensina, meus irmãos, sobre a santidade de Deus. Deus colocou uma parede de separação do povo para com a arca. Os ímpios não entenderam isso, entenderam que poderia andar no meio da arca, próximo da arca. O que é que esse texto nos ensina? Sobre a santidade de Deus. Se alguém se aproxima de Deus sem ter o problema do seu pecado resolvido, ele vai ter problema sobre a sua vida. Deus, que é santo, não pode ser associado com as práticas e as convenções e a vida imoral do ser humano. Quando você pega algo imoral e se aproxima de Deus, você invoca a ira de Deus sobre a vida. É isso que a sociedade ela vai invocar sobre a sua vida quando ela tenta se aproximar do Deus Santo, do Deus que não pode se aproximar, pecado dele. Paulo diz em 1 Coríntios que em Cristo nós temos justiça, paz e santificação. Nós temos sabedoria, justiça e santificação. Em Cristo nós temos esse tesouro, porque em Cristo o nosso pecado foi perdoado. Ainda que Ele é santo e nós somos pecadores, nós podemos nos aproximar, podemos ter paz, porque em Cristo o nosso pecado foi perdoado. Isso nos desafia, nos dá paz, meus irmãos, para viver uma vida em Cristo como redimidos, mas nos desafia e nos encoraja, como igreja, a crescermos em santificação. Porque um Deus que não tolera o pecado, que fica irado e envia tumores para uma sociedade que tenta se aproximar dele, é Deus que nos ensina que Ele não tem prazer no pecado, Ele não tem prazer nas ideias e nas práticas dos ímpios, mas Ele tem prazer na santificação. E nós, como somos igreja do Senhor, fizemos aliança com esse Deus, nós devemos apreciar aquilo que Ele aprecia e rejeitar aquilo que Ele rejeita. Ter aliança com esse Deus Santo, é para isso que o Senhor nos chama. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra. Damos graças, ó Deus,